O que aconteceria se nosso planeta se separasse em dois, sendo um consistindo inteiramente de terra e o outro de água? Poderíamos sobreviver em qualquer um? E como? Bem, você está com sorte, pois vou responder a esta pergunta agora. Então vamos imaginar que a nossa Terra se transformasse em dois planetas separados, compartilhando uma órbita. Vamos chamá-los hipoteticamente de rocha e água. Eu sei, super original. Enfim, vamos começar com o planeta rocha, pois este é muito mais fácil de imaginar. Tudo o que devemos fazer é perguntar o que aconteceria se todos os oceanos da Terra secassem de repente. Sabemos que a água é vida. Ela cobre 70% da nossa superfície. Existe tanta dela que, mesmo que todos os oceanos e mares desaparecessem, um pouco ainda restaria, em rios subterrâneos, córregos e assim por diante. Mas, infelizmente, isso não seria suficiente para sobrevivermos. Todas as criaturas marinhas desapareceriam. Depois de algum tempo, os outros animais, plantas e, claro, as pessoas teriam o mesmo destino. Florestas completamente secas explodiriam em chamas mais cedo ou mais tarde e queimariam até que não restasse nada além de cinzas. Mas ei, não seria tão ruim assim. A vida ainda poderia existir de alguma forma. Existem algumas bactérias que deixam as baratas com inveja. Elas são capazes de sobreviver a qualquer condição. Por exemplo, os extremófilos já evoluíram para viver sem água. Esses carinhas podem resistir em um ambiente incrivelmente quente ou ácido, sem água ou mesmo luz solar. Sem eles, rocha se tornaria um planeta vazio e sem vida. Embora, quem sabe, talvez algum dia os extremófilos poderiam evoluir para algumas formas muito legais capazes de sobreviver literalmente em qualquer lugar. Mas, por enquanto, rocha seria apenas basicamente uma rocha flutuante. Oh, espere! Você imaginou um deserto quente ou algum tipo de estepe incandescente? Surpresa! Este planeta seria realmente extremamente frio. Pois é, sem água não haveria atmosfera, que consiste em uma concentração de vários gases, incluindo hidrogênio e oxigênio. Alguns H e O, você sabe o que isso vai dar, certo? Sim, sem água, sem atmosfera. E como é ela que acumula todo o calor de que precisamos, o planeta seria muito frio sem essa presença. O contraste entre lugares frios e menos frios também se tornaria muito nítido. Veja, a água é basicamente um estabilizador climático. Os oceanos absorvem quase todo o calor do nosso Sol e o distribuem uniformemente sobre a Terra para garantir que não fique muito frio ou muito quente. Então, sem ela, rocha gradualmente se transformaria em um deserto frio. A temperatura média no local seria de cerca de menos 73 graus. Em ambos os polos ainda mais baixa, de aproximadamente 184 graus negativos. E mesmo nos lugares mais quentes, não passaria de menos 6. Esses lugares quentes agora seriam os antigos oceanos, pois suas profundezas secas estariam muito mais próximas do núcleo quente do planeta. Bom, espero que você também não imagine este planeta coberto de neve, né? Não teríamos água, lembra? Ele seria apenas uma rocha muito fria. Nesse ponto, seríamos apenas uma versão maior e mais marrom da Lua, que afinal é basicamente um pedaço da Terra sem água. Ei, mas e o que aconteceria com os vulcões? Eles seriam basicamente nossa última esperança de nos mantermos aquecidos, não é? Infelizmente, a atividade vulcânica iria diminuir devido à falta de água. Veja bem, os vulcões e suas erupções acontecem por causa das colisões de duas placas tectônicas, a oceânica e a continental. O peso da água pressiona as placas oceânicas, que entram embaixo das continentais e formam os vulcões. Então, se não houvesse o peso da água, não haveria vulcões, e a atividade vulcânica cairia significativamente. Rocha seria apenas um planeta cheio de muitas montanhas incrivelmente altas, e cada vez que as placas tectônicas colidissem, formariam mais e mais montanhas e depressões, incluindo algumas muito grandes, como a famosa Fossa das Marianas. Eu diria, cuidado para não cair, mas não haveria ninguém para cair lá, então... Além disso, não haveria mais clima. Sem água não haveria neve, gelo ou chuva, nem mesmo nuvens. No entanto, o vento provavelmente seria muito forte. Esse seria o destino do planeta Rocha. Nada muito incrível, então... Vamos imaginar agora o planeta Água. Muitos bilhões de anos atrás, nossa Terra era na verdade inteiramente coberta de água. Então, há cerca de 1 bilhão de anos, o nível do mar diminuiu e o solo firme surgiu. Isso mudou a atmosfera do nosso planeta para sempre. Assim nasceu a vida aqui. Mas o que aconteceria se ela retornasse ao seu estado original? Bem,
Para responder a essa pergunta, devemos primeiro aprender mais sobre os planetas oceânicos. Então, como é um desses? Ah, desculpe, quase esqueci. Não temos ideia. Não encontramos nenhum desse tipo, pois eles são incrivelmente raros. Quero dizer, existe um planeta que é discreto e poderia ser chamado de planeta oceânico. Ainda assim, mesmo este não parece do jeito que você provavelmente imagina. A água está em um estado muito estranho e único. Os cientistas chamaram isso de gelo quente ou água superlíquida, e nunca vimos nada assim antes. Em geral, porém, os planetas oceânicos reais são muito difíceis de encontrar devido a muitas razões físicas. Eles exigem temperaturas e pressão muito específicos, e assim por diante. Mas tudo bem, apenas hipoteticamente, como seria esse planeta? Em primeiro lugar, é claro, ele não poderia ser feito inteiramente de água. Espero que você não tenha realmente imaginado que poderia haver uma gigantesca bolha de água girando em torno de uma estrela. Esse objeto espacial ainda precisaria ter um núcleo e algum tipo de fundação. Então vamos apenas imaginar que toda a água da antiga Terra se misturaria em um oceano gigante e salgado. Uau, isso seria um sonho para as criaturas do mar, mas não para o resto de nós. Os únicos animais que poderiam sobreviver nesta situação, com exceção dos peixes, seriam provavelmente as aves, que são capazes de nadar e se alimentar deles. Acho que mesmo que o nível do mar subisse significativamente, pelo menos algumas ilhotas ainda poderiam ficar acima da água. Elas seriam os antigos picos de enormes montanhas como o Everest. Então, se esses pássaros fizessem seus ninhos lá, conseguiriam até sobreviver por algum tempo. Mas e quanto a você e eu? Bem, ainda teríamos uma chance. Isso se tivéssemos tempo suficiente para nos prepararmos para o grande dilúvio. Poderíamos ficar seguros em submarinos ou navios gigantes, ou cultivar alimentos a bordo e pescar no oceano. Mas sem as ilhas Everest, seria improvável que durássemos muito. Se algo quebrasse e não tivéssemos onde ancorar, não teríamos como consertar. Infelizmente, não haveria mais água potável, e só poderíamos obtê-la da chuva ou filtrando a água do mar. Mas seria necessário armazená-la em algum lugar, né? E todos esses recipientes de água ocupariam muito espaço e teriam muito peso. Mas, em geral, o planeta Água não seria tão ruim quanto parece. Ele seria bem quente, com temperatura média em torno de 10 graus, e a diferença entre as temperaturas mais baixas e mais altas não seria tão extrema, de cerca de menos 30 graus nos polos a 20 graus no Equador. Comparado ao planeta Rocha, isso não seria nada mal. O planeta Água também seria um pouco maior que a Terra em raio devido ao volume da água. A densidade seria, ao contrário, bastante baixa. A gravidade poderia ser um pouco mais fraca também. Agora, quanto aos dois planetas, se os colocássemos na órbita da Terra, depois de algum tempo eles ainda se afastariam um do outro e seguiriam trajetórias diferentes. Além disso, iriam se alinhar para não colidir um com o outro. Em um deles, o ano duraria 12 meses, e no outro 10 ou 11. E é isso. Um fato curioso, tudo isso pode realmente acontecer no futuro. Em primeiro lugar, a crosta terrestre está gradualmente ficando mais fina, então um dia a água pode realmente inundar toda a nossa terra firme. Por outro, em alguns bilhões de anos, quando o nosso Sol começar a se expandir e se transformar em uma gigante vermelha, todos os nossos oceanos irão realmente secar. Tudo bem, respire fundo e segue o baile. Já chega deste conto de fadas. É perda de tempo se preocupar com essas coisas tão distantes quando hoje não consigo nem encontrar minha carteira em lugar nenhum. Achei que tinha colocado aqui,